Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. É uma notícia ruim para mim a hipótese, e neste comentário eu falo completamente sobre hipótese, que o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que ele é verborrágico, ele é uma pessoa que me parece não tinha postura para ser presidente da República. Ele era um personagem americano que muito bem poderia ser considerado um subproduto da eh, elite precária do Estado americano de uma forma geral. Esta personagem do presidente é uma personagem que está sendo vítima deste vírus que se abateu sobre o mundo. Ninguém sabe dizer ainda, com a certeza que precisaria haver, se esse vírus foi ou não uma coisa pré-programada pelo Partido Comunista da China e que, além de exportar todos os tipos de produtos, bugigangas, miçangas, motores, turbinas. A China exporta tudo. Ela exporta desde cabelo artificial, aloirado, para fazer os clássicos tipos de mega hair nos crânios femininos, até as coisas mais exóticas que compõem os satélites que a própria indústria americana precisa. A China está exportando também. Agora, provavelmente, entrará no mercado o principal produto, que é a convicção de que a China conseguiu ganhar a guerra de conteúdos para fazer a derrota de Donald Trump dentro dos Estados Unidos. Conseguindo isto indiretamente, esta é a má notícia, provavelmente ele consegue, dentro do Estado brasileiro, dificultar a reeleição de Jair Messias Bolsonaro, que, na visão de alguns, é bufão, na visão de outros, ele é verborrágico, ele é falastrão, mas que ele tem um princípio, um conteúdo, que é o da Escola Superior de Guerra, do Estado-Maior das Forças Armadas, que são responsáveis por um determinado comportamento, que é o que eu defendo, de que o Estado brasileiro, nas mãos dos militares, eles não roubam. Os militares não roubam e não deixam roubar. E contra este gesto, contra este posicionamento, a sociedade civil formada nas faculdades dentro do Brasil, as estatais públicas, que são subsidiadas pelo Tesouro Brasileiro, o Tesouro Brasileiro pede dinheiro emprestado para subsidiar esses salários milionários pagos dentro da estrutura do Estado, nas universidades, colocando no mercado professores que dizem em sala de aula que se o trabalho for feito com a figura de Che Guevara, ganha 10. Esta realidade não acontece só com professores universitários, acontece também com professores do Estado, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. É uma força muito forte que se consubstanciou dentro do país, a ponto de ser difícil, muito difícil, lá nos Estados Unidos, não se construir também factoides que vão ampliar a dificuldade de Donald Trump se reeleger. Se o Partido Democrata vencer as eleições nos Estados Unidos, lá a ideia é de que o Partido Democrata é amigo dos negros e de que Trump é inimigo dos negros. Lá a ideia é de que eles não têm um SUS que é universal no Brasil e que atende, inclusive, até estrangeiros que moram aqui, chegam aqui, nunca contribuíram com o SUS, são atendidos imediatamente. Não há quem tenha capacidade de pagar tudo isso
para tanta gente sem que tanta gente contribua para uma previdência efetivamente sustentada. Bem, dizendo isso, eu finalizo esse comentário apenas lamentando que esta morte por sufocamento de um negro que estava praticamente ajoelhado, com o policial o algemando, com o joelho sobre o pescoço, tornando irrespirável a vida deste negro que tinha feito alguma coisa que exigia a presença da polícia, que eu não sei qual era, usado como um factoide para ampliar as dificuldades para Trump dentro dos Estados Unidos, além das dificuldades decorrentes do Covid-19. Eu não saberia dizer, a perspectiva da informação é muito difícil, porque para ter ideia do que está acontecendo efetivamente agora nessas eleições americanas, eu precisaria ter fontes pessoais e não me lastrear em New York Times ou Newsweek ou Time ou tantas outras publicações, porque todas elas lá, elas em cima do princípio da liberdade de expressão, elas vendem matéria. Elas fazem o que está fazendo no Brasil a CNN. A CNN, a Cable Network News, vende matéria. Ela vende notícias. Como é que você vai formar a opinião aqui, falando para você sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, se eu vou me informar a respeito do que ocorre lá com base na leitura ou na informação buscada em centros de difusão de informação, como é a agência Bloomberg, vendendo matérias? É muito difícil. No Brasil, não dá para confiar em Veja, não dá para confiar em Isto É, não dá para confiar na Folha de São Paulo. No Estadão, que é um jornal que eu assinava há 40 anos, foi impressionante a mudança após o governo dos militares ter cortado toda a verba de propaganda dada desde o governo Luiz Inácio da Silva, Dilma Rousseff, José Sarney, Michel Temer. A Rede Globo tem, em restos a pagar, quase 6 bilhões de reais de créditos que foram renovados automaticamente sem que haja assinatura de contratos por parte do fornecedor da autorização para fazer propaganda institucional dos governos petistas e de outros governos que se instalaram em Brasília. Então, é muito problemático, é triste, é ruim para o mundo que Trump perca as eleições. A China teria mais medo de Trump. A China não tem medo de outro candidato, de um candidato do Partido Democrata, como não tinha medo do anterior presidente, que tinha um relacionamento muito grande, muito profundo com a China, com a Rússia, com vários países, além do relacionamento que Donald Trump tinha com a Rússia também. Barack Obama é lá nos Estados Unidos o que é hoje, né, um partido que apresenta sonhos. Até algum tempo atrás se podia dizer claramente que lá o Partido Democrata era o PT daqui. Mas o PT foi tão fundo, roubou tanto, mentiu tanto, se corrompeu tanto, se prostituiu de tal forma que ele consegue, inclusive, que o Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não o descadastre, não o feche. Apesar de toda a corrupção que existe, ele é tão influente, ele tem tantas pessoas dentro das estruturas do Estado brasileiro que ele não
permite que ninguém mexa nele. Contra isso tudo, o Bolsonaro está trabalhando. O Bolsonaro, o novo ministro da Justiça, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que fez um belo trabalho na Operação Lava Jato, ele, na verdade, ele não saiu da magistratura, como ele falou. Esta é uma novidade. Ele ficou. E, tendo ficado, ele permaneceu para informar o Poder Judiciário brasileiro do que estava se tramando dentro do Poder Executivo. E isso se constitui numa notícia muito ruim, porque os funcionários públicos brasileiros, aos níveis municipal, estadual e federal, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, eles estão eivados de corrupção. Na iniciativa privada se paga muito pouco? Não, não se paga muito pouco. É que no Estado brasileiro se paga 12 vezes mais do que a iniciativa privada pode pagar. Esta é uma questão cujo depoimento é preciso conhecimento para as pessoas saberem. Se as pessoas não souberem, não lerem, não terem noção, não terem visão de conjunto, tiverem preconceito contra patrões, contra empresas, e estejam insuflando guerra entre empregados, trabalhadores e patrões, entre o capital e o trabalho, as pessoas jamais compreenderão o que eu estou dizendo. É uma notícia ruim se Trump perder, mas as cartas não estão lançadas ainda. É provável que ele perca, mas nós não temos certeza disso e ninguém pode ter esta certeza. Este factoide da guerra de guerrilha urbana racista que está acontecendo, que se assemelha ao que aconteceu em 1929, com a formação da famosa Ku Klux Klan, é alguma coisa que amplia as dificuldades de Trump depois do coronavírus. Mais detalhes eu vou informar em outros comentários que farei em outros horários, através de áudio, na Jovem Pan FM Alto Vale de Londres, na Amanda FM e na Jovem Pan News, exatamente, respectivamente, às 7h55, às 7h30 e na Jovem Pan News às 8h25 e às 10h40 e depois no resumo difusora às 21 horas. Eu volto logo mais. Até lá.